Bom dia, senhoras e senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar a falar sobre o Fluminense, eu queria pedir uma desculpa aos senhores, apesar de não ser culpa minha, e depois pedir dois favores aos senhores. A desculpa que eu tenho que pedir aos senhores é que ontem eu fiz um vídeo, tentei mandar para os senhores, mas o YouTube tava com problema, pelo menos aqui em casa. Não sei se foi geral, se foi só aqui em casa, mas meu filho mexeu no celular depois, né, quando ele chegou em casa, e ele viu que tinha bastante gente reclamando que eu não conseguia fazer algumas coisas, mandar vídeos pelo YouTube. Então eu mandei o vídeo de ontem, ainda agora, tá? Peço desculpa aos senhores e vou fazer o vídeo de hoje agora com os senhores, tá? E aí, dito isso, né, pedindo desculpa aos senhores, eu queria pedir dois favores. Aliás, antes fazer um agradecimento. Agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal, no nosso canal do Sênior Flu, e que deram like e compartilharam o canal, ajudando o nosso canal a melhorar um pouco e me dar mais ânimo, mais alegria para continuar fazendo o canal. E ontem, do jeito que ficou sem poder fazer o vídeo, vocês não imaginam como é que eu fiquei aqui irritado, porque isso é um lado bom para mim, depois de todos os problemas que eu estou passando, né, das doenças e das dívidas. Isso é uma coisa muito boa para mim. Independente de qualquer coisa, tem feito muito bem a minha saúde e a minha mente. Mas aí então, dito isso, eu peço aos senhores que estão assistindo o vídeo, que eu sei que tem bastante gente assistindo o vídeo, para fazer, para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar. É muito simples, é só apertar com o dedo lá e vocês se inscrevem. E dê uma força para aqui pro Careca, por favor. Porque aí vocês fazendo isso, vocês ajudam ao YouTube expandir o canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Quem sabe, né? Sonhar não custa nada, ou quase nada. O segundo favor se vocês puderem, tá? Eu sei que a situação tá difícil para todo mundo, não só para mim. Desculpe, mas se vocês puderem, façam um Pix para ajudar o canal. Meu Pix é do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. Perdoe-me. A boca fica ressecada e arranha e dá vontade de espirrar, de tossir. Agora, para falar do Fluminense, gostaria de falar algumas coisas. Eu tenho algumas novidades, mas muita coisa as pessoas falam, mas não se sabe se é verdade. A gente só vai saber realmente quando chegar a data, chegar mais perto de abrir a janela para contratações especiais, né? Principalmente para quem vai disputar o Mundial Interclube em junho, agora no meio do ano, que está chegando perto. Vamos ver como é que o nosso Flusão vai se comportar nesse Mundial. Ontem eu vi algumas conversas sobre Vitinho e outros jogadores, mas eu acho que é o seguinte, conhecendo como eu conheço essa diretoria do Fluminense, que normalmente, conhecendo que eu digo através do YouTube, né, que eu não conheço, não tenho amizade com nenhum deles, eles são de contratar na moita, calado. Então eu acho que os jogadores
já deve estar negociando, já deve estar praticamente certo, porque essa janela é muito curta, é do dia 1º ao dia 10 de junho. Se você deixar para negociar depois que abrir a janela, você dificilmente consegue contratar o jogador, que o tempo é muito curto e tem os treinamentos, tudo isso. Quando abrir a janela, já deve estar tudo praticamente sacramentado para os jogadores começarem a treinar também e poder disputar o Mundial. Agora, eu tinha estudado um assunto do Neymar, até que graças a Deus não escutei mais, porque o Neymar tem nome, é um cara que joga muito, mas na verdade jogou, né? Porque atualmente ele veio para o Santos. Quando que ele jogou até agora no Santos? Ele fica mais tempo no departamento médico ou fazendo alguma propaganda, mesmo com dores, com problema, fazendo propaganda e não consegue jogar. Eu não acho que isso é culpa dele. Eu acho que a carreira dele foi mal administrada. Não por ele, que ele era um menino. Porque ele perde... Por aquela época que o Barcelona foi campeão como é que é essa Champions League? Aquele jogo lá que o Barcelona virou, ele acabou com o jogo. O jogo foi todo dele. Como ele não conseguiu ser o melhor do mundo, foi para o Paris Saint-Germain. Ali se afundou. Porque é um time que só afunda jogador. O Thiago Silva foi para lá também. Esse Marquinhos do Corinthians. Na verdade, esse Marquinhos do Corinthians, eu acho que ele só jogou bem quando jogou do lado do Thiago Silva. Que era que nem o Mauro Galvão no Vasco com o Odivan. O Mauro Galvão arrebentava e o Odivan levava a fama também. Que o Odivan era aquele cara que raçudo, que batia mas chegou até a seleção. Mas porque jogou do lado do Mauro Galvão. E o Marquinhos foi a mesma coisa. Tá na seleção, mas a melhor fase do Marquinhos foi quando jogou do lado do Thiago Silva. O Thiago Silva levava o Marquinhos nas costas. Como tem acontecido no Fluminense, o Thiago Silva quando joga, o problema do Thiago Silva é a idade e o número de jogos excessivos que tem aqui no Brasil. Pela idade dele, por maior disposição física e rigor, tudo que ele tenha, ele não consegue manter e jogar todos os jogos. Toda hora tem uma contusão. Mas ele quando joga, pode ser qualquer um do lado dele que arrebenta também. É o nome dele. E por isso que eu acho que a gente não podia esperar só o Thiago Silva tá apto a jogar. Porque aí de repente vai no Mundial, chega lá no primeiro jogo aí se machuca. Aí como é que fica? Vai botar Ignácio e Freitas? Ou vai botar o Thiago Santos em um dos dois? Tem que trazer outro jogador. Por isso que eu falo e tenho feito uma campanha com todos vocês aí para dar nome, botar no YouTube de vocês, no canal de vocês, para trazer o Nino. Se é para pagar durante um mês só, ou trazer de vez o Nino. Porque o Nino, todas as campanhas que nós jogamos aí com o Nino arrebentou. Ele era zagueiro, ele era lateral, ele era meio campo, ele cobria a lateral direita do Samuel Xavier, cobria o lado esquerdo do Marcelo, cobria o Felipe Melo e ajudava o meio campo, ainda saía com a bola. Ele começava as jogadas, desde a defesa. Chegava lá, tocava pro Ares, o Ares cruzava pro Cano fazer o gol, na grande fase do Cano. E às vezes nas cobranças de escanteio ainda estava lá para fazer uns golzinhos contra os adversários. Quem é que não se lembra do Internacional aqui, aquele empate? Acho que foi o segundo gol que o Cano fez de virada. Quem é que cabeceou pro Cano? Nino. Então, ele é muito importante pro Fluminense. Quando ele saiu, o time do Fluminense desmoronou. Com o Diniz e qualquer um outro. Traz o Nino, bota aí para ver se o time não melhora em muito, muito mesmo. Então,
quer trazer X, Y, Z, pode trazer, mas primeiro tragam o Nino. Se vocês trouxerem o Nino, ajeita a defesa, aí pra frente, é só detalhe. Mas vamos ver. Então hoje tem um lançamento da camisa número 2 do Fluminense, né? Pelo que estão falando, que eu vi tanto com o Gabriel Amaral, que está lá na Bolívia, quanto com o Lessa e todos do Jornal do KTO, o Rodrigo do Ligados no Flu, o Thiago Ferreira do Hora do Flu, o André do Sentimento Tricolor e o Ilan do canal do Ilan. O Fluminense já está praticamente fechado com a Puma, né, para o ano que vem. Apesar que o GE deu notícias ontem que o Lessa falou que tem 3 empresas disputando para vestir o Fluminense a partir de 2026. Para vocês verem como é que tá a moral do Fluminense. Antigamente o Fluminense corria atrás, hoje em dia as empresas correm atrás do Fluminense. O Fluminense está com prestígio, está com moral. E isso aí, apesar de todos brigarem, foi o Mário que proporcionou isso, né? Tem todos os erros dele, eu concordo com vocês. Muitos erros, contrata alguns jogadores que não era para contratar, vende jogadores às vezes que ninguém entende o porquê, pelo preço que é. Mas ele, querendo ou não, faz uma boa administração. Tinha que ser mais transparente em muitas coisas, mas eu não sou político, não pretendo nada no Fluminense, só quero me distrair aqui e conversar com vocês. O Nino vindo melhora muito, mas aí tem o lançamento, o assunto é esse, o lançamento da camisa número 2 hoje, que pelo jeito vai ser a última camisa número 2 da Umbro com o Fluminense, e depois teoricamente terá a camisa número 3 para encerrar o contrato do Fluminense com a Umbro nesse ano de 2025. A partir de 2026 tá na frente a Puma, mas corre por fora a Nike, que é uma empresa muito forte também, né? E que garanto que a maior parte dos torcedores preferiam a Nike só pelo nome e pela moral que a Nike tem também, pelo mundo afora. E tem uma terceira empresa que não divulgaram o nome. Eu não sei se é Adidas, não sei se é outra empresa de menos nome, mas eu não sei. Mas pelo que divulgou, tanto o Lessa quanto o Gabriel Amaral e o GE, quem está na frente, está praticamente fechado, é a Puma. Mas vamos aguardar que até o final do ano pode ter novidade, né? E o time, no vídeo de ontem eu falei que o Renato tinha feito um abração, né? Que nem o Ganso, mas eu entendi errado. Quando o Gabriel Amaral falou no dia que eu assisti dele também, ele falou Renato, eu pensei que era o Renato Augusto, mas não era o Renato Gaúcho. Mas tem um tempo, não foi agora. Tanto é que ele já foi em altitude quando era treinador do Grêmio, mas dessa vez ele foi aconselhado pelos médicos a não ir, por causa da altitude que é. Então ele preferiu ficar aqui treinando o grupo principal, que vai ficar aqui, e para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro na Arena MVR, que vai ser grama sintética, que agora tá virando febre isso, né? Para poder fazer shows também. E fica mais fácil de depois tratar, menos caro. Mas
tá perdendo a graça do futebol. Grama sintética é para futebol society, não para futebol dos clubes que gastam fortuna trazendo jogadores para jogar em grama sintética. Não tem, eu acho que não tem nada a ver. Você não vê isso, bem dizer, no mundo. Você vê gramas naturais e boas. Tem que melhorar, sim. As federações têm que ajudar os clubes a tratar dos gramados dos estádios, porque as federações e confederações ganham muito dinheiro e tem que dar uma parte disso para os clubes poderem organizar seus estádios e suas gramas, para o futebol ficar mais bonito aqui. Mas então o time vai reserva, vai ser reserva. Deve ser alguns jogadores de reserva para ter a oportunidade e alguns garotos da base também. O Renato Augusto, em princípio, não deve ir, nem o Ganso. Eu acho que o meio de campo, o camisa 10 deve ser o Lescano. E espero que o Lavega também tenha uma chance para jogar o jogo desde o início. Pra gente, teve um jogo que ele entrou bem. O time estava jogando mal e ele entrou muito bem. Mas ele tem que ir pegando a experiência para ir se adaptando, né? Na realidade, aqui no Brasil, no futebol brasileiro. Então, nada mais justo, já que vai botar time reserva com o menino da base, de botar o Lavega para jogar também. E o Lescano também. Mas aí o time parece que fez treinamento ontem, viajar hoje de manhã cedo, não sei essa hora se eles já viajaram, ainda vão viajar. Chegando lá na Bolívia, vão fazer um treino. À tarde, eu acho que, pelo que eu entendi o Gabriel Amaral falar, no campo do Bolívar. E depois vão para o hotel para se concentrar para o jogo de amanhã, às 9h30 da noite, contra o San José. Eu acho que esse time do São José é muito fraco, mas temos que jogar sério, porque se nós vencermos o jogo, nós já estamos classificados, pelo menos para o mata-mata, mas para ficar classificado mesmo, temos que tirar em primeiro lugar. Aí temos que vencer os 2 jogos que vai ter aqui no Rio, para ficarmos livres desse jogo contra os terceiros colocados da Libertadores. De repente cai um time grande aí, forte, aí vai jogar contra eles, eliminado desde agora. Não, temos que tirar em primeiro lugar, afinal de contas o nosso grupo é muito fraco, cara. Muito fraco. Então não tem como o Fluminense, mesmo fazendo isso, ser o primeiro colocado. Tem que ser o primeiro colocado. Mas então vamos aguardar mais notícias, né? E ver se tem depois alguns comentários, algumas imagens do treino do time principal aqui, ou mais tarde, até a noite, de repente, do treino dos jogadores que viajarem para esse jogo contra o São José, e para ver qual time mais ou menos que deve jogar amanhã. Será que é o Fábio que vai viajar? Ou vou botar o Vitor Eudes? Eu não sei até agora. Da última vez foi o Vitor Eudes, né? Ou pode testar um outro goleiro que também está treinando lá? Vamos aguardar para ver. Qualquer notícia. SAF até agora não tem mais nada, né? Vamos ver quem que a Superbet vai trazer. Vamos fazer pressão para lá, de repente, trazer o Nino. Se vocês concordam, mande aí mensagem aí. Falem quem que vocês querem. Se vocês concordam que o Nino seria o pulmão do Fluminense e ajudaria muito ao Fluminense tirar uma boa classificação nesse Mundial Interclube, e quem sabe, se ficar aqui no Fluminense, levar o Fluminense até o título do Brasileiro, ou da Copa do Brasil, ou da Sul-Americana. Vamos ver. Como eu disse, sonhar não custa nada, né? Não paga nada. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.
Até a próxima.